Flamengo encerrou a preparação para pegar o Juventude, duelo marcado para esse sábado, 4h30 da tarde, no Maracanã. E para esse jogo contra o Juventude, a torcida do Flamengo novamente abraçando os jogadores. Vamos falar também do provável time e tem desfalque, na verdade 2 desfalques. Inclusive um deles com lesão muscular, mesmo sem jogo, se machucou durante o treinamento. Tem também informações sobre a final da Copa do Brasil. Enfim, muita coisa para a gente abordar no vídeo de agora. Vamos para as informações. A diretoria do Flamengo espera ter cerca de 55 mil pessoas presentes. E por isso que eu falei na minha introdução que novamente a torcida do Flamengo está abraçando esses jogadores. Lembrando que o Flamengo não vem de uma temporada muito boa, mas desde a chegada do Felipe Luiz tem se mostrado uma equipe com um novo espírito, digamos assim, apesar de muitos desfalques, apesar de muita dificuldade, inclusive circunstâncias do jogo, com a expulsão do Bruno Henrique, enfim, o Felipe Luiz vem fazendo um bom trabalho. É algo que a torcida do Flamengo tem gostado e por isso está abraçando o time mais uma vez. E por falar em desfalques, o Flamengo tem 2 desfalques para esse jogo de última hora. O Flamengo informou que o atleta Alexandro, o lateral esquerdo, não está recuperado de um desconforto na posterior da coxa direita apresentado na partida contra o Corinthians. Não será relacionado para enfrentar o Juventude. O atacante Carlinhos foi diagnosticado com uma lesão no adutor direito. Já iniciou o tratamento no DM rubro-negro. Vamos por partes. A lesão do Carlinhos no adutor da coxa direita, eu apurei que não foi considerada grave, foi considerada leve de grau 1, ou seja, vai demorar aí cerca de 10 dias para ficar à disposição da comissão técnica novamente. Lembrando que esse é o 3º problema físico do Carlinhos desde a sua chegada ao Flamengo, logo depois do Campeonato Carioca. Ao todo, o atacante tem 16 jogos até o momento, sendo 523 minutos em campo, ou seja, uma baixa minutagem, e 2 gols marcados. O último jogo dele foi no dia 22 de setembro, naquele jogo contra o Grêmio, que ele acabou sendo expulso de uma maneira exagerada, pelo menos na minha visão, mas é um jogador que não está tendo espaço após a chegada do Felipe Luiz. A gente sabe, né? Eu até estranhei quando o Tite deu mais minutagem, digamos assim, ao Carlinhos do que propriamente ao Gabigol. Sobre o Alexandro, não é uma lesão, é um desconforto, pelo menos a priori, não preocupa para a final da Copa do Brasil, está sendo preservado esse jogo contra o Juventude. A tendência é que volte a ficar à disposição no jogo contra o Internacional no dia 31, que será o último jogo antes do primeiro duelo com o Atlético Mineiro pela final da Copa do Brasil. E por falar em lesão, ontem, lá na sede da CBF, Bruno Spindel falou sobre lesionados e falou sobre o De La Cruz. Disse que em determinado momento o jogador estava até se sacrificando pelo time. Abre aspas. Ele está sendo tratado. Ele, no caso, De La Cruz, né? Agora é acompanhar. É difícil. Foi uma lesão na posterior, a mesma que teve lesão quando voltou da Copa América. Ele se sacrificou para poder voltar para as fases decisivas sem estar em seu melhor e sem fazer todo o processo de recuperação física até o final. Encurtou muitos prazos para voltar. Ele voltou no primeiro jogo contra o Peñarol, depois foi para a data FIFA de novo. Ele vai fazer todo o processo com o clube para poder voltar no melhor dele. Isso me preocupa, tá? Vou ser sincero, porque, beleza, eu entendo o jogador se sacrificar em determinados momentos, mas olhando o jogo, isso não é informação, é apenas uma opinião em cima do que eu vi do De La Cruz, ele não tinha condições de jogo. Gente, ele mal corria, ele estava mal demais, muito mal. Então, até que ponto vale a pena o atleta se expor tanto assim? Porque, não sei, pode parecer exagerado, mas eu acho que ele mais atrapalhou do que ajudou, pelo menos é a minha visão. Não sei se vocês concordam comigo, mas fica aí a fala do Bruno Spindel, atual diretor executivo do Flamengo. E por falar em diretor executivo, nem estava aqui na minha pauta, mas eu vou falar sobre Hugo Souza. Por que eu lembrei ao falar do Bruno Spindel? Porque, obviamente, o Bruno Spindel deve estar à frente dessa situação por ele ser o diretor executivo. Mas a novela envolvendo Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que está emprestado ao Corinthians e pertence ao Flamengo, ainda está longe de acabar. Enquanto o Corinthians entende que pode, por contrato, exercer a cláusula de opção de compra de 800 milhões de forma parcelada, o Flamengo rebate e diz que só aceita parcelar se a garantia for um banco, como Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil
ou Itaú. Os dois clubes, inclusive, já trocaram notificações extrajudiciais, porque o Corinthians, assim, está no contrato, gente. O Flamengo não é obrigado a aceitar a garantia financeira do Corinthians. Eu acho que o Corinthians está, entre aspas, forçando uma barra para poder ganhar tempo. Lembrando que o Corinthians pode exercer a opção de compra até o dia 30 de novembro. 35 dias, mais ou menos. Até lá, muita coisa vai acontecer. E eu não duvido nada que isso pare na justiça. Dando continuidade aqui, vamos falar sobre o provável time do Flamengo para pegar o Juventude. É difícil a gente cravar o time que vai a campo, mas, segundo a gente apurou, a tendência é que Alcaraz fique como opção no banco de reservas. Tem surpresa no meio de campo? O provável time é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, primeiro volante, Everton Araújo, sendo segundo volante, Arrascaeta e Gerson, os dois meias, e no ataque, Michael e Gabigol. Lembrando que Bruno Henrique está suspenso também para esse duelo, não só para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E por falar em primeiro jogo da final da Copa do Brasil, a CBF recebeu hoje o pedido do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, para alterar as datas das finais da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, por causa do Enem. A gente já citou isso no último vídeo. Igor de Alvarenga, vice-presidente do CONSED, argumenta que os estudantes precisam de tranquilidade para fazer a prova e as finais da Copa do Brasil podem ser uma distração. Além da questão da logística, há receio de que alguns estudantes terminem a prova mais cedo ou até mesmo nem façam a prova por causa dos jogos. Ah, calma aí, gente. Aí é muita irresponsabilidade do estudante. O Flamengo, o Atlético Mineiro e nem a CBF não podem mudar a data com receio do estudante acabar a prova mais cedo ou nem ir para a prova por conta do jogo. Aí é irresponsabilidade do estudante. As três instituições não têm nada a ver com isso. Na boa, diante desse argumento, sou totalmente contra mudar a data ou até mesmo o horário. E para a final, Flamengo e Atlético Mineiro fecharam um acordo. Tanto no jogo de ida no Maracanã quanto no jogo de volta será a mesma carga de ingresso para o setor visitante. Não tem aquilo de 10%, 5%, não. 4 mil ingressos disponíveis para o setor visitante. Então, isso é um acordo fechado entre os clubes. O valor do ingresso do setor visitante também será o mesmo cobrado, tanto no Maracanã quanto na Arena MRV. Massacre do Botafogo em cima do Peñarol, não posso deixar de falar sobre isso. Essa vitória do Botafogo avassaladora em cima do Peñarol só escancara a vergonha que o Flamengo passou na Libertadores da América. O Botafogo fez em 45 minutos aquilo que o Flamengo não conseguiu fazer em 180 minutos. E a culpa não é só do Tite, que já foi até demitido. A culpa é da diretoria, a culpa também é dos jogadores. Gente, na boa, não dá para normalizar esse tipo de situação. Eu fiz um post hoje, assim que eu acordei, que eu estava bem engasgado, depois de ver tudo que eu vi ontem. E assim, o Botafogo mereceu, tá, gente? Isso aqui não é uma crítica ou uma torcida contra o Botafogo, não. Eu sou um cara que eu gosto muito da meritocracia, embora no futebol isso não exista muito. Mas o Botafogo merece estar na final da Libertadores da América. É um grande trabalho que a diretoria do Botafogo faz. Não é só ter dinheiro, não, gente. Olha a quantidade de jogadores que a diretoria do Botafogo contrata a custo zero, sem valor de transferência. Vamos lá. Alexandre Barbosa, Igor Jesus, hoje em dia é jogador da seleção brasileira. Tem vários, ano passado, Lucas Perry, Adrielson. É um trabalho de mapeamento de mercado absurdo. Ainda tem os outros que custaram algo, mas custaram muito pouco. Ah, o Marlon Freitas chegou de graça. O Savarino custou 20 milhões de reais. O Gregory custou menos de 20 milhões de reais. Vários outros jogadores. Então é um trabalho muito bem feito da diretoria do Botafogo, escancarando o que é a vergonha do Flamengo. Inclusive, Landim, você deveria ficar com vergonha mesmo, sabe? Porque o seu último mandato está marcado, sabe como? Fluminense campeão da Libertadores dentro do Maracanã, depois de passar pelo Olímpia, que o seu Flamengo foi eliminado de maneira vexatória. O Botafogo podendo ser campeão da Libertadores,
amassando o Peñarol, que o seu Flamengo não conseguiu fazer um gol sequer em 180 minutos em 2 jogos. E para piorar, você pode ver o Palmeiras tricampeão brasileiro. E quando eu falo tricampeão, não é na história não, 3 vezes consecutivas. Pois é, Landim, vergonha, vergonha. O sucesso do Botafogo escancara a vergonha que é o Flamengo atualmente. Inclusive, eu vi um post do jornalista Mauro César aqui que ele listou. Ele listou. Olha isso. Bem-vindo ao Flamengo, post do Mauro César. Jogador escondido embaixo de mesa em cassino clandestino em plena pandemia. Jogador se recusando a fazer o aquecimento. Preparador físico agredindo o jogador no vestiário. Jogador dando soco em jogador durante treino no CT. Dirigente brigando com o torcedor em shopping, rolando pelo chão. Jogador fazendo festa de arromba dias depois de uma vergonha eliminação. Jogador mandando um beijo para o técnico adversário após derrota em uma decisão. Jogador em podcast flertando com torcida rival. Jogador fotografado vestido com camisa de clube rival. Jogador se recusando a fazer o exame antidoping como deveria. Jogador sendo suspenso por não fazer o exame antidoping como deveria. Jogador suspenso tolamente volta a treinar graças a um efeito suspensivo e é homenageado no CT. Jogador indo ao encontro de torcedores do Algoz na mais recente eliminação, sendo parado pela polícia e filmado na constrangedora situação. Isso aí é Flamengo. Mauro César fez uma listagem aqui de 13 tópicos que escancaram a bagunça que é o Flamengo. O departamento de futebol do Flamengo é ridículo. Ridículo. Eu duvido que tenha alguém que pare, por exemplo, o Ayrton Lucas e cobre o Ayrton Lucas uma atuação melhor, porque novamente o Ayrton Lucas jogou mal. Eu duvido que tenha cobrança. Não, ao contrário disso, tem uma confraternização no mesmo dia que o Flamengo deveria estar entrando em campo contra o Botafogo, se não tivesse feito a vergonha que fez nos 2 jogos contra o Peñarol. Mudando de assunto, sorteio dos mandos da final da Copa do Brasil. Dia 3/11, Maracanã, jogo de ida. Dia 10/11, Arena MRV. Flamengo, portanto, perdeu, entre aspas, esse sorteio, vai decidir fora de casa. Lembrando que o campeão leva 73 milhões e 500 mil reais para casa e o vice leva 31 milhões e 500 mil reais. Em entrevista ao GE na última segunda-feira, Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, falou em ladroagem ao fazer referência à decisão do Campeonato Brasileiro de 1980 e ao jogo que o Flamengo eliminou o Galo da Libertadores de 81, no qual o Atlético teve 5 expulsos e perdeu por WO. Ele disse: tanto a Arena MRV como o Maracanã têm condições de receber esse equipamento. Insisto em dizer, o jogo tem que ser limpo e não sujo como foi no passado. Até mesmo os flamenguistas que presenciaram a ladroagem na final do Brasileirão de 1980 no Maracanã e no histórico jogo pela Libertadores de 81 no Cerrado Dourada têm vergonha dos fatos. O Braz hoje marcou presença lá no sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil e ironizou a declaração do presidente do Atlético Mineiro. Abre aspas, essa pressão do Atlético Mineiro tem 40 ou 50 anos, desde os anos 80 que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, não sei o quê. Então foi até bom o segundo jogo, sei lá. Ah, Braz, ai meu Deus, não fala isso. Não fala isso, que isso pode virar contra você, Marcos Braz. O silêncio não comete erros, porque nessas horas é melhor ficar calado. O Flamengo tem que vencer essa Copa do Brasil para se tornar um prêmio de consolação para a torcida do Flamengo. Essa é a verdade, né, cara? Com a lesão de Nicolás de la Cruz, que ficará afastado por pelo menos um mês, o meio-campista Carlos Alcaraz tem agora uma chance de ouro para mostrar seu valor no Flamengo e, quem sabe, assumir um protagonismo importante no time. Como a contratação mais cara da história do clube, custando cerca de 110,6 milhões de reais quando veio do Southampton, o argentino ainda busca engatar uma sequência de jogos para se firmar na equipe. Até agora, teve algumas oportunidades pontuais, mas nada que permitisse ao jogador mostrar o potencial esperado. No empate com o Peñarol pela Libertadores, Alcaraz não foi utilizado por Tite, o que gerou questionamentos. Já sob o comando de Felipe Luís, o argentino começou a somar minutos, embora ainda não o suficiente para conquistar a titularidade.
Agora, com a ausência de La Cruz, ele tem a oportunidade de assumir a posição e quem sabe ser uma peça-chave nas finais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, marcadas para os dias 13 e 11 de novembro. Alcaraz tem um estilo de jogo semelhante ao de La Cruz e, em sua chegada, se declarou fã do uruguaio, afirmando que tem um perfil parecido, um jogador que gosta de partir para o ataque e que se entrega 100% em campo. O próximo desafio do argentino, caso seja titular, será neste sábado, dia 26, contra o Juventude, no Maracanã. Em uma possível sequência, ele também deve enfrentar o Internacional fora de casa no Brasileirão e depois o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro, onde terá a chance de mostrar que veio para fazer a diferença com a camisa rubro-negra. Alcaraz destacou, desde sua apresentação no Flamengo, que é um jogador com muita garra, que não gosta de perder e que sempre busca a vitória. Agora, ele terá a chance de provar tudo isso dentro de campo e, quem sabe, conquistar a torcida rubro-negra e firmar seu espaço no time.